Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Aproveitaram bem o dia de ontem? Descansaram, né? Então hoje vamos trabalhar mais um pouquinho. Então hoje a gente vai continuar nossas atividades da apostila de português no capítulo 3. O que é que a gente está trabalhando aqui no capítulo 3? Nós estamos trabalhando entre nomes e brincadeiras. Então vamos relembrar um pouquinho aqui do que a gente já fez até agora. Então nós iniciamos esse capítulo pelas atividades do poema. Então a prof explicou o que era um poema, como que o poema é composto, né? Quais são o que faz parte de um poema, né? Então a gente tem. E também falamos sobre as rimas que aparecem no poema. E o nosso poema Infância, ele falou bastante, ele falou de nomes de crianças e de nomes de brincadeiras. E ele relacionou o nome das brincadeiras com os nomes das crianças através das rimas, como é o final, como termina o nome da criança, combina, né? Combina com o nome da brincadeira, certo? Então a gente trabalhou isso, e aí na outra aula vocês trabalharam sobre, escreveram os nomes das crianças, escreveram os nomes das brincadeiras, para a gente saber um pouquinho mais e para a gente estar relacionando e aprendendo a nossa leitura, praticando a nossa leitura e praticando a nossa escrita com essas atividades. Hoje a gente vai trabalhar lá na página 62 e 63, que a prof deixa aqui abertinha a apostila. A prof vai estar mostrando aquela atividade que a prof trabalhou junto com a prof Laurita. Então a prof Laurita mandou na terça-feira para vocês a atividade do jogo da velha. Ela explicou para vocês como é que era o jogo da velha e ela disse que ela estava trabalhando junto com a prof Volneia. Lembram que ela falou lá no vídeo? Então essas atividades do jogo da velha vocês já fizeram e ela propôs para vocês o jogo da velha fitness. E ainda ela falou que não precisava fazer agora porque tem muita umidade e vocês podem estar caindo, né? Pode cair, resbalar porque está muito úmido. Então vocês praticaram bastante o jogo da velha lá naquela folha lá que a prof Laurita deu a sugestão. Nesse jogo, então, no jogo da velha, ganha quem for o primeiro a fazer uma linha de 3 símbolos iguais, seja deitada, em pé ou de lado. Então aqui está mostrando. Então, como a gente fala, os círculos aqui, horizontal, o xizinho na vertical e aquela terceira combinação de círculos na diagonal. Então, quem fechar de uma dessas formas é o vencedor do jogo do jogo da velha. Os materiais: uma folha de papel, uma caneta ou um lápis. Como jogar? Para começar, é necessário desenhar 2 linhas deitadas, cortadas 2 linhas em pé, né? Então 2 linhas em pé, 2 linhas deitadas, e cada jogador vai escolher, um escolhe o círculo, um escolhe o X. Então, vocês, para começar o jogo, podia estar fazendo aí, tirando no par o ímpar quem começa. Então, aqui ela explicou como é que funcionava tudo, né? Se fizesse aí o seu jogador da bolinha, fechasse os 3 na diagonal, quem estava com a bolinha vencia, né? Então, aqui no de baixo já deu, ninguém fechou, deu um empate. E aqui tem, na número 1, aqui na página 63, tá montado um quadrinho para vocês jogarem com a família de vocês, tá? Pode escolher alguém aí e jogue com essa pessoa. Então a prof não vai falar muito sobre isso, porque a prof Laurita já falou bastante sobre o jogo da velha com vocês, tá? Aí, aqui na página 64, atividade número 2. Marque X para completar as informações. Letra A.
o texto Jogo da Velha, né? Ele é um texto, porque ali ele explica como joga, né? Quais são as regras do jogo e como jogar, né? Como se faz para jogar o jogo. Então ele não deixa de ser um texto informativo, aonde a gente vai encontrar informações. Então esse texto, ele ensina como jogar um jogo ou ele conta a história de um jogo? Então qual é a opção correta? Isso, ele ensina como jogar um jogo, né? Então se é um texto informativo, lá nós temos as informações de como se joga. Letra B. A parte que recebe o nome de materiais indica. Lá no que dizia lá o que vocês iam utilizar para jogar, estava escrito materiais, que falava linha, uma folha de papel, uma caneta, um lápis, né? Esses materiais, né, ele indica quais são as regras do jogo ou os materiais para realizar o jogo. Então, ele indica, né, os materiais para realizar o jogo. Então, você vai marcar o xizinho conforme a prof fez aqui com vocês. Número 3. Circule a imagem em que o jogo deu velha, ou seja, empatou. Então, aqui nós temos 3 imagens. Você vai circular qual deu velha, qual deu empate, certo? Qual deu empate aí você vai fazer o quê? Vai circular, tá? Então, a gente já teve aqui, teve o jogo da velha, a gente falou sobre o jogo da velha, como que joga, e a prof. Laurita fez com vocês o jogo da velha. Então, aqui a prof. só tá dando uma explicaçãozinha, certo? Então, agora, hoje, com a prof. Volnéia, nós vamos estar trabalhando um texto, também um texto, como montar um aviãozinho. Então, aqui, para começar, converse com a turma sobre as perguntas abaixo. Mas como a gente não está na sala de aula, então a prof. vai falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Então, vocês vão pensando aí, imaginando se vocês já criaram algum brinquedo, se vocês já inventaram alguma coisa aí, pode ser com papel, com um pedaço de madeira. Vocês já criaram alguma coisa, já inventaram, né, alguma coisa usando material, usando sucata, usando o que vocês tinham aí, garrafa PET, tampinha, pedaços de papéis, caixa de papel. Já fez algum brinquedo? Você já fez? Então, só para você estar pensando aí, relembrando se você já fez. Então, número 1. Então, agora, nessa atividade número 1, a gente vai ter aqui instruções de montagem de um aviãozinho feito com materiais reaproveitados. Então, o que são esses materiais reaproveitados que vocês estão vendo aí? Então, vocês já podem ir observando que depois na outra página a gente vai falar bastante sobre os materiais. Mas observando aí que materiais que foi utilizado para fazer esse aviãozinho. Será que ele é difícil de fazer? Será que ele é difícil da gente completar, né? Como será que é? Então, vamos ver na próxima página, a gente vai ver sobre isso. Letra A. Marque um X para indicar qual poderia ser o título desse texto. O aviãozinho da turma, o aviãozinho de brinquedo, o aviãozinho de ferro. Qual desses 3 você vai escolher para ser o título do seu texto? Então, você vai marcar um xizinho, a prof. não vai fazer porque é uma opção de vocês. Aviãozinho da turma, aviãozinho de brinquedo, o aviãozinho de ferro. Qual opção, qual o título que vocês querem dar para este aviãozinho de vocês, tá? Então, agora a gente vai continuar aqui. E, então, qual é o texto que a gente está escrevendo? Sobre o que a gente está aprendendo aqui? Uma instrução de montagem. O que é uma instrução de montagem? É aquela que ensina como montar alguma coisa. Aonde vem as instruções de montagem? Aonde a gente pode encontrar esse tipo de texto? A gente pode encontrar
Quando a gente compra um brinquedo, dentro do brinquedo vem um papel onde tem as instruções de montagem. Também quando você compra os Legos, né, eles vêm com as fichinhas dizendo o que você pode montar. Até mesmo quando a gente compra um armário lá para casa. Nesse armário vem todo desmontado e junto com ele vem um papel com as instruções da montagem, dizendo como que se monta. Então, isso é para explicar como que um texto que se chama instrução de montagem, ele é importante e no que ele ajuda, né? Porque você pega lá um monte de peças, sem saber por onde começar, fica difícil. Então, por isso que as instruções de montagem, elas ensinam a como a gente como a gente montar os objetos. No nosso caso aqui, nós vamos construir um aviãozinho. Letra B. Escreva os nomes dos materiais que serão usados para montar o aviãozinho. Então, o primeiro que aparece aí, nós temos a cola. Vocês vão escrever aí cola. O segundo objeto que será usado, o segundo material, é o palito, né? Palitos, a prof colocou palito aí porque só tem um aqui mostrando. E o terceiro material que nós vamos utilizar é o prendedor. Então, vai ser utilizado 3 materiais para fazer esse aviãozinho: cola, palito e prendedor, tá? Então, aqui nós temos o que? Os materiais que vão ser usados. Letra C. Numere as imagens de acordo com as descrições. Então, nós temos aqui embaixo as imagens do aviãozinho, da montagem dele, como que ele vai ser montado. Então, nós vamos colocar o número 1, prendedor de roupa sem a mola e colado. Então, a primeira coisa que a gente fazer, tem que tirar a mola do prendedor e colar ele. Então, aonde que vai o número 1? Então, o número 1 é aqui, onde nós temos o prendedor, sem a mola e colado. Número 2, montagem das asas do aviãozinho. Então, aqui nessa parte, já está montando as asas do aviãozinho. Número 3, montagem da parte traseira do aviãozinho. Então, aqui no número 3 é onde está montando a parte de trás do avião. Vejam que são palitos de picolé, mas eles são cortados em pedaços menores para formar a parte traseira do avião, tá? Então, corta ele em pedacinhos menores para formar a parte traseira. E a número 4, o aviãozinho pronto. Então, eu vou colocar o 4 aqui onde eu já tenho o meu aviãozinho pronto, certo? Então, o que que nós fizemos aqui? Nós colocamos o nome dos materiais e a gente enumerou como vai ser a ordem da montagem do aviãozinho. Agora, nós vamos lá para a nossa página 67. Agora, nós vamos escrever o texto. Qual o texto que nós estamos escrevendo? Instrução de montagem. O que é que nós vamos montar? Um aviãozinho. Então, agora é hora de escrever o texto. Título. Então, lá na página anterior, na página 65, vocês tinham 3 sugestões de títulos. Vocês tinham aviãozinho da turma, aviãozinho de brinquedo e aviãozinho de ferro. A prof colocou aqui como sugestão aviãozinho de brinquedo. Por que que nós estamos fazendo brinquedo? Porque o nosso capítulo que nós estamos estudando fala sobre nomes e brinquedos e brincadeiras, certo? Por isso que estamos vendo aqui como montar um aviãozinho de materiais recicláveis, material que você tem aí na sua casa. Materiais. Agora, no item abaixo, eu coloquei o meu título, aviãozinho de brinquedo. Agora, eu vou colocar no quadrinho abaixo os materiais que serão utilizados. Primeiro, prendedor de roupa, né? Um prendedor de roupa a gente vai usar.
Se você tiver o prendedor de roupa, tem que ser de madeira, tá? Se você tiver aquele prendedor maior, o teu aviãozinho vai ficar um pouco maior. Mas se você tiver só o menorzinho, pode usar tranquilo. Então, primeiro material, prendedor de roupa. Aí vem o palito de picolé. Palito de picolé, vocês vão utilizar aí 1, 2, 3, 4, 5, uns 7 palitos de picolé, né? Então, palito de picolé. E a cola. Então, esses são os 3 materiais que eu vou utilizar na montagem do meu aviãozinho. Agora, vem no próximo passo da minha instrução de montagem, vem como montar o meu aviãozinho. Então, eu já tenho o título, eu já tenho os materiais, e agora vem como montar esse aviãozinho. Primeiro, tire a mola do prendedor e cole as 2 partes como na imagem ao lado. Então, já estão observando na imagem aí e já está escrito o que fazer. Tire a mola do prendedor e cole as 2 partes. Feito isso, eu vou para o passo 2, que é cole 2 palitos em cima e 2 palitos embaixo do prendedor, conforme a imagem, e daí eu vou estar formando as asas do avião. Essa parte você vai copiar agora, tá? Você pode pausar aí, dar uma paradinha no seu vídeo e copiar essa parte aí de como montar, tá? Número 3. Cole pedacinhos de palitos para montar a parte traseira do aviãozinho. Então, é aquele que a prof falou anteriormente. Vocês vão cortar o palito em pedacinhos menores para estar adaptando aí na parte traseira. E está escrito também, desculpa. Número 4. Número 4, vocês vão ter que copiar também. Cole um palito na frente do prendedor para formar a hélice. Então, você vai colar na frente do seu prendedor ali um palito para formar a hélice do seu aviãozinho, certo? Agora que você está com os materiais em mãos, que você sabe como montar, que você sabe a quantidade, qual é o material que você vai usar, então agora você vai colocar mãos à obra, né? Mãos à obra. Que mãos à obra? Vai pegar os materiais e vai fazer o seu aviãozinho. Depois que o seu aviãozinho estiver pronto, você vai deixar secar. Deixa secar a cola, para ele não descolar. Se você tiver tinta em casa, você pode estar pintando o seu aviãozinho, deixando ele bem colorido, bem bonito, tá? Então, vocês podem estar pintando também o aviãozinho de vocês. Então, o que é que nós estudamos aqui nessa página? Qual foi o texto que nós estudamos? Instrução de montagem. É importante a gente aprender sobre esse texto. Para que nós vamos querer saber, né, para que serve uma instrução de montagem? Então, conforme a prof falou antes, as instruções de montagem, elas estão presentes em muitas coisas, até mesmo na montagem de um guarda-roupa, de um armário. Então, para a gente saber por onde começar, nós temos esse texto chamado Instrução de Montagem, que é um guia. Ele vai dizer como nós devemos fazer isso. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês estão fazendo esse aviãozinho com materiais reaproveitados? Porque esse aviãozinho está relacionado às brincadeiras, né? Aviãozinho, brincadeiras. Então, brinquedos e brincadeiras, que é o que a gente está estudando neste capítulo, né? Como é importante o brincar, como nós gostamos de brincar, né? Todos nós gostamos de brincar. Vocês gostam de brincar, certo?
Então, terminou as instruções, você montou o seu aviãozinho, agora você pode fazer o que com ele depois que ele estiver sequinho, né, para não desgrudar. Você pode pintar. Se você não tiver tinta em casa, que a prof deu a sugestão da tinta, quem tiver tinta. Quem não tiver, pode estar fazendo até alguns detalhes com a sua canetinha, tá? Pode fazer com a canetinha também alguns detalhes aí no seu aviãozinho, para deixar ele mais atrativo, para deixar ele mais colorido, né, mais bonito. Depois que a gente fez o nosso aviãozinho, que nós montamos, nós vamos fazer a nossa próxima página, que essa nossa página, a prof já vai fazer essa atividade, que é uma leitura de imagem. Então, aqui nós temos uma pintura. Essa pintura é de um artista cearense, Jim Brinquedin, tá? É o nome do artista, Jim Brinquedin. E ele fez essa obra aqui. Quando vocês observam essa obra, então nós estamos vendo aqui 4 crianças, e essas crianças estão fazendo o quê? Brincando, né? Porque o nome do olho na imagem se chama Pintando Brincadeiras. Então, essas crianças estão brincando. Quando a gente olha para essas crianças, vocês estão achando que elas estão tristes ou elas estão felizes com o que elas estão realizando, tá? Então, como que elas estão? Que emoção que elas passam para nós? Qual é o sentimento que elas passam para nós quando a gente olha? E qual é o lugar que elas estão brincando, né? Então, se a gente observar o que elas estão fazendo, elas estão brincando. Tem sol? É um dia de sol? Não, né? É uma brincadeira na chuva. Quando a prof era criança, a prof brincava muito na chuva. Por quê? Porque onde a prof morava tinha mais espaço e não tinha tantos perigos, que nem tem hoje. Então, hoje as crianças quase não brincam na chuva, porque moram nas cidades maiores, e as cidades maiores são mais perigosas. Então, às vezes as crianças não têm essa oportunidade de brincar na chuva. E até mesmo que acontece de ficar doente também. Mas a prof brincou muito na chuva quando era criança. E é bem divertido, né? Então, aqui na página 69, nós vamos ver aqui o que a obra nos mostra, né? Então, ela mostra para nós, lá na letra A tela mostra um dia ensolarado ou de chuva? De chuva, né? As crianças estão brincando na chuva. Letra B. Nessa pintura, as crianças parecem estar chateadas, felizes ou assustadas? Elas estão com cara de assustada, de chateadas? Não, né? Elas estão muito felizes, né? Muito felizes com o que elas estão fazendo, com a brincadeira que elas estão fazendo. Número 2. Circule a criança que, na sua opinião, parece estar mais feliz. Então, aqui vocês têm 3 crianças e vocês vão assinalar aquela que mostra que para vocês está demonstrando maior felicidade, tá? Então, qual das 3 você circula essa imagem. E a número 3, qual sentimento você tem ao apreciar essa obra? Essa prof não respondeu, porque é uma coisa que vocês vão pensar. Vocês têm, quando vocês observam, vocês têm alegria ou tristeza? Qual o sentimento que vem observando essas crianças brincando? Né? Eu acho que todo mundo fica feliz, né, quando vê crianças brincando, porque ver criança remete, né, à alegria, porque toda criança é alegre, toda criança é feliz, né? E é muito bom ser criança. E aí vocês têm que aproveitar muito ser criança, né? Brincar. Então, a gente pode brincar, pode estudar, pode fazer inúmeras coisas, né? Então, temos que aproveitar bem isso. Então, aqui nesse capítulo, no capítulo 3, nós trabalhamos nomes e brincadeiras. Então,
essa é a nossa última atividade desta aula, na apostila. Então, nós trabalhamos bastante nessa apostila a rima, que a prof passou um joguinho para vocês do caça-rima. Quando vocês tiverem oportunidade de jogar, joguem novamente. E a prof hoje vai dar esse jogo aqui para vocês, que já foi enviado, que é o quadro silábico. Então, depois que vocês realizaram as atividades na apostila, vocês vão estar fazendo essa atividade do quadro silábico que a prof mandou na semana passada. Qual é o objetivo desta atividade? Vocês vão ler as sílabas, vocês vão formar palavrinhas usando essas sílabas. Por que que tem número? 1, o 2, o 3, ó, nós temos um quadro. Nesse quadro nós temos do número 1 até o número 50. E tem várias sílabas diferentes. Eu quero que vocês leiam, que vocês repitam as sílabas com atenção, porque quando a gente fala, quando a gente repete, é que a gente aprende. Então, eu vou aprender relacionando o sonzinho com a sílaba que eu imagino que seja. Então, esse é o meu quadro silábico, é o quadro que eu vou ter que olhar para escrever as minhas palavras nestes outros quadros. Então, nessa outra folhinha que vocês têm aí, vocês têm os números 1 mais 6. Vocês não vão fazer a continha aqui do 1 mais 6. Vocês vão lá, a prof vai dar esse exemplo só. Depois as outras vocês que vão fazer. Então, vejam que aqui nós temos 1 e o 6. Então, quer dizer que eu vou escrever uma palavra que tem 2 sílabas, porque eu tenho 2 números. Já aqui do lado, eu tenho o 1, o 25 e o 14. Eu vou escrever uma palavra que tenha 3 sílabas. Então, eu vou pegar a primeira aqui que eu vou dar esse exemplo. Número 1. Qual é a sílaba que está lá no meu quadro silábico no número 1? É o ba. Tá? Então, é ba. Qual é a sílaba que está lá no meu quadro no número 6? É o lá. Então, eu juntei. Eu peguei a sílaba do ba e a sílaba do lá. Qual palavra eu formei? Bala. Tá? Então, é isso aí. Formei a palavra bala. Então, esta atividade é para vocês irem treinando a formação de palavras e percebendo que a gente escreve palavras juntando as sílabas. Por isso que tem um sinalzinho de mais aqui, porque a gente está juntando as sílabas. Aproveitem essa atividade também para vocês estarem relembrando os números. Qual é o número? Ah, que número é esse? Que número é esse? Ah, não lembro qual é o nome desse número, tá? Então, é para vocês também estarem fazendo isso, para vocês estarem relembrando isso, tá? Então, brinquem, se divirtam, caprichem lá no aviãozinho de vocês, tá? Beijinho no coração, até até a segunda-feira, que vocês tenham um ótimo final de semana, aproveite, brinque. Tomara que saia um solzinho aí para vocês brincar, né? Então, essas atividades vocês não precisam estar enviando para a prof na segunda-feira, porque hoje é sexta, tem pessoas que não vão conseguir terminar a atividade. Então, vocês podem me enviar até na sexta-feira que vem. Então, vocês não precisam fazer o aviãozinho no final de semana, tá? Vocês vão fazer as atividades aí da apostila. Precisa estar fazendo tudo no final de semana. Vocês podem estar fazendo na semana que vem e enviando para a prof até na sexta-feira da semana que vem. Ok? Então, beijos para vocês e até segunda-feira.